acontecer agora, eles vão falar que eu estou querendo atrapalhar o evento. E aí era tudo que eles queriam, né? Me colocar como, rotular como bagunceiro lá. Esperei. Quando terminou o evento, o Lula desceu, os meninos juntaram em cima de mim e começaram a gritar meu presidente. Eu falei, meu Deus, eu vou ser morto. Eu vou ser morto aqui dentro. E aí eu falei, cara, eu falei, gente, não me bota em saia justa aqui não, gente. Pelo amor de Deus, o Lula tá ali. Ele, não, Lula que nada. O negócio é Bolsonaro e Nicolas. Eu falei, percebe? Ou seja, a palavra que a gente mostra para as pessoas, né, de forma genuína, verdadeira, tem alcançado corações. E óbvio que eu não consigo ficar rodando todo o Brasil, né? Agora eu estou com a minha pequena lá, a Aurora, lá em casa. E meu primeiro papel em ministério é a minha família. Então eu não consigo ficar rodando em todos os lugares, né? E por isso que eu fiz um livro, né, chamado Cristão Político. Alguém já leu? Alguém já sabe, tem um conhecimento? Tá vendo? Ó? Tem muita gente ainda para poder ler, mas vi que tem muita gente também que já comprou. Isso aqui, pessoal, foi algo que muita gente acaba não fazendo, porque a literatura basicamente fica toda com a esquerda. Quem é estudante sabe muito bem que você só lê o que eles querem que você leia. Mas o livro, graças a Deus, fala sobre diversos temas que a gente tem enfrentado. E quando a gente está nesses momentos assim, eu não vim aqui falar aquilo que você quer ouvir. Eu vim aqui falar aquilo que você precisa ouvir. E esses últimos 4 anos que passaram, graças a Deus a gente elegeu Bolsonaro em 2018. Acredito que vocês fizeram campanha para ele. E da mesma forma em 2022, né, o pessoal está com o botão até agora da campanha, né? Oi. E eu acredito, né, que a gente dedicou tempo, dedicou a nossa energia, e talvez ficou uma pergunta na sua cabeça assim, né? Por que não deu certo? Por que a gente lutou tanto? Eu sei que aqui tem vários cristãos. E por que a gente orou tanto? Teve gente que jejuou, teve pessoas, né, que se dedicaram ali espiritualmente para isso. E por que nada disso deu certo? Então eu quero contar para você sobre essa importância, elo entre o cristianismo e a política. O que acontece? Quando você pega lá na Bíblia, você pega João, vai contar uma história sobre Pilatos. Pilatos, ele era o quê? Ele era um político, ele era governador da Judéia. E quando ele chega ali de frente para Jesus, antes ele ir para a condenação, ele pergunta para ele assim, olha, o que você fez? Você é rei? Você é quem? E ele fala, olha, você está falando que eu sou rei? Eu vim aqui para poder testemunhar da verdade, e aqueles que são da verdade me escutam. E aí ele fala, mas afinal de contas, o que é a verdade? Pilatos, ele pergunta para Jesus Cristo o que é a verdade. Talvez você já ouviu essa pergunta, né, na sua faculdade, na sua escola, do tipo, tá bom, você é de direita, você fala que aborto é errado, você fala que a ideologia de gênero é errado, que só existe homem e uma mulher, mas isso é a sua verdade. O que afinal de contas é a verdade? Ela é relativa? E assim vai se alterando a realidade, né? Ou seja, naquele momento, a verdade ela já estava sendo relativizada. E o que aconteceu? Foi se colocado a júri popular, e as pessoas escolheram um ladrão e deixaram de escolher Jesus, sem nenhum tipo de coincidência, tá, pessoal? Escolheram um ladrão e não escolheram Jesus Cristo, né? Ou seja, há uma forte influência, não somente da política no sentido de expressão ideológica, de expressão partidária, mas política no sentido de influência. Todos nós somos influenciados no nosso dia a dia, e muitas das vezes a gente acredita que a influência e a política, na verdade, diz respeito a somente A e B, ou somente a partido político. Eu sou A, eu sou B, eu sou Bolsonaro, eu sou PT. Mas na verdade a política diz respeito à capacidade de você influenciar e você ser influenciado. E aí a pergunta que eu faço para vocês hoje são duas. Primeiro, quem está influenciando você e quem você está influenciando? E influência vem da palavra influir. Você tira algo que está dentro de você e coloca isso em outra pessoa. Se você hoje só fala para quem concorda com você, você não influencia ninguém. É aí que está o ponto-chave. Porque nos últimos 4 anos, nós terceirizamos a nossa responsabilidade somente para uma pessoa.
E isso não é o correto. A gente colocou o Bolsonaro na responsabilidade de resolver todos os problemas. E isso é injusto, inclusive com ele, porque ele é um ser humano igual a nós, igual a todos nós. Então o que nós fizemos? A faculdade do meu filho está com professor esquerdista? Não, o Bolsonaro tem que resolver isso. Os políticos precisam resolver isso. Porque olha só a Globo só passa mentira, né? Bolsonaro tem que dar um jeito nisso, tem que cortar a verba da Globo. A gente terceirizou todas as questões para uma pessoa só. E o que acontece? A gente não cresce como indivíduo e como grupo se a gente estiver em um local de conforto. Se você quer ficar forte aí, você vai para onde? McDonald's? Não. Você fica comendo tambaqui o dia inteiro? Não. Você vai para onde você quer ficar forte? Você vai para academia. O que acontece na academia? Para quem vai na academia ali, né? Segunda-feira é o dia mundial de começar a academia. Quem já quis começar a academia segunda-feira, levanta a mão. Quem realmente começou, levanta a mão. Vocês estão na igreja não, mas não mente não, hein? Se você quer crescer, você vai para a academia. O que acontece na academia? Você machuca o seu músculo. Você gera microlesões para que o seu músculo cresça. Ou seja, na dor há crescimento. Pra cá. No conforto não. Então o que aconteceu? Nós ficamos confortáveis. Você percebeu que a gente deixou de fazer manifestações em prol de pautas morais? A gente só foi para a rua por conta de temas estritamente políticos e político. Nós deixamos de ir para as ruas para a defesa, por exemplo, da vida desde a concepção. Nós deixamos de ir para a rua para poder defender a vida do policial. Nós deixamos de nos mobilizar em prol da causa da liberdade de expressão e principalmente a liberdade religiosa. Nós esquecemos da inocência das nossas crianças e lutar contra, por exemplo, o abuso infantil. Nós deixamos isso de lado, afinal de contas. Nós terceirizamos tudo para uma única pessoa e para um único governo. E isso fez com que nós ficamos confortáveis. Acabou as eleições e o que eu mais ouvi foi: Nicolas, há esperança? Eu falei: é claro que tem esperança. A minha esperança, ela veio há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou e um dia nós vamos encontrar com ele. Ponto, essa é a minha esperança. Agora, o que você quer dizer com esperança? De que se o Lula cair hoje, o professor da sala da sua filha vira de direita? Por que não? Se hoje o Lula cai, oh Deus, tô brincando, né? Se hoje o Lula cai, para isso vocês oram, né? Se hoje o Lula cai, né? A Globo passa a noticiar a verdade? Por que não? Ué, afinal de contas, o governo de esquerda caiu. Por que não? Porque existe todo um maquinário muito além da política que se chama algo cultural, que tem feito com que as pessoas mudem os seus corações e suas mentes. O que eu percebi durante as eleições? Nós estávamos querendo mudanças repentinas em um sistema completamente complexo. A quantidade de pessoas que eu ouvi no seguinte sentido: Nicolas, tem que ter uma revolução armada. Nicolas, o exército tem que entrar em jogo, tem que mudar essa estrutura. Nicolas, aqui no Brasil só funciona na porrada. Posso falar algo? Se é dessa forma, daqui a 10 anos a esquerda volta ao poder mais forte. E a gente ainda fica sem entender o que aconteceu. Sabe o que acontece? É de que muitas das vezes nós subestimamos o nosso inimigo. Quero te dar um exemplo. A Anitta, ela ocupa algum cargo político? Sim ou não? Não, ela é deputada? Deputada municipal, né? Teve um dia que ela falou que era deputada municipal. Perguntou o que é deputada municipal, né? Ela não tem nenhum cargo político, mas ela faz política. Eu tenho certeza que ela é uma das artistas mais ouvidas no Brasil. Outra pergunta, não sei se vocês conhecem, Felipe Neto, ele tem algum cargo político? Ele é deputado, vereador, presidente? Não é, mas ele fala com toda uma juventude. Mas sabe o que muitos pais que estão aqui fazem? Subestimam o poder dessas pessoas e somente quer mudar a família dele encaminhando um vídeo de um político para o seu filho, e acha que isso é o suficiente para poder mudar o coração dele, enquanto ele está ouvindo uma música que fala sobre sexualidade,
enquanto ele está vendo um filme que altera a noção dele de certo e errado, e assim por diante. Ou seja, você dedica mais tempo para poder se mobilizar para uma manifestação de rua do que você dedica o tempo exortando a sua família. Por que eu estou falando isso? Porque nesses momentos aqui, eu não posso chegar para vocês e falar assim: gente, está tudo bem, pessoal, está tudo ótimo, a direita está caminhando bacana, nós vamos vencer daqui a pouco, vem eleições municipais, está tudo bem, a esquerda está fraca. Negativo. Nós estamos talvez no momento mais delicado da história, como o Brasil, que é nossa liberdade de expressão sendo suprimida, pessoas sendo presas sem nenhum tipo de ampla defesa, de, sabe, uma condição realmente de se defenderem perante o tribunal, nada. Ontem, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, né? O Coronel Cid, foi vazado um áudio dele, dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes é a lei. E no outro dia o cara é preso. Pelo quê? Com quais provas? Eu visitei uma moça, nesse mês passado, que ela disse para mim o seguinte: olha, ou eu saio, fui na casa dela, né? Ela falou assim: ou eu saio daqui morta, ou quando eles vierem me buscar eu me mato. Ela foi condenada a 16 anos. Não há absolutamente nenhuma prova juntada no processo dela, nada. E ela foi condenada a 16 anos. Aí sabe o que eu fico assim meio... Isso me incomoda algumas vezes? É que parece que nós estamos como se nós estivéssemos ganhando algo, ou como se tivesse motivos para poder comemorar. Posso dizer algo para vocês? Não vejo muitos motivos para comemorar. Eu vejo muitos motivos para a gente lutar. Isso de fato eu vejo. Porque quando o Clezão morreu, a gente foi lá para a Avenida Paulista, e o meu sentimento do meu coração era: eu não consigo sorrir, porque afinal de contas um pai de família morreu, porque a justiça ignorou os pedidos de soltura dele, porque ele tinha não sei quantos exames já feitos no coração e não tinha dado a liberdade que a PGR já tinha falado para poder ele ser solto. E todos os dias, eu falo isso com vocês com o meu coração assim quebrado, todos os dias eu lembro dessas pessoas. Eu fico incomodado quando eu chego lá no Congresso, eu me sinto impotente. Eu sei que isso bate no coração do Capitão Humberto também. Você fala: meu Deus, nós somos eleitos deputados federais para poder representar, para poder legislar, para poder ser a casa da representatividade. Mas cadê tudo isso? E eu tenho que mostrar para vocês que há uma importância na política, é claro, há um peso muito grande. Vem eleições municipais aí agora, nós precisamos dedicar o nosso tempo para poder fazer os prefeitos, vereadores, e assim, eu estou animadíssimo para isso. Por mais que eu acho que eu vou perder meu sono, porque é tanto lugar para ir, sabe, tanto candidato, graças a Deus por isso, mas é cansativo e exaustivo, mas vale a pena. Mas a política é um braço somente da sociedade. Eu preciso que você entenda isso. Pare de pensar somente, parece que a cabeça do brasileiro parece, né, que só tem 2 neurônios, ele é o pró e o contra, ele não consegue analisar as coisas a não ser de 2 em 2 anos. Pense além de 2 em 2 anos. O vereador é importantíssimo, o prefeito é importantíssimo, o deputado federal é importantíssimo, o deputado estadual é importantíssimo, o governador é importantíssimo, o senador também. Mas sabe também quem é importante? Você nessa luta. Você é mais importante, porque o poder ele não emana do deputado, o poder não emana do presidente, mas o poder ele emana do povo. Ei, o que eu quero dizer com isso? De que a esquerda ela demandou décadas para poder chegar no estágio que ela está hoje. Quem aqui já ouviu falar de Antônio Gramsci? Muita gente ouviu, mas pouca gente estudou. Não precisa levantar a mão se você nunca parou para ler um livro de Antônio Gramsci. E parece que Antônio Gramsci é um semideus, ou ele é um anjo. Não, ele é um ser humano como todos nós, mas ele fez algo que nós precisamos fazer, e até o final dessa palestra você vai fazer, que é você assumir o seu propósito. Esse cara ele estava preso, lembre-se, ele estava preso, e ele escreveu um compilado que hoje são 8 volumes, chamado Cadernos do Casca. Lá ele fala sobre diversas questões, e uma delas chama-se hegemonia cultural. Preste bastante atenção nisso. Divide-se em 2 aspectos: poder e hegemonia. Poder significa o poder estatal sobre a administração, sobre o exército,
sobre todo o aparato estatal. Já a hegemonia significa domínio psicológico das massas. Grava isso na sua mente. Hegemonia significa domínio psicológico das massas. Sabe por que muitas das vezes você é de direita? Talvez é um policial militar, talvez você é uma pessoa cristã e o teu filho é de esquerda, porque você o trata como se ele fosse somente um corpo, como se ele não tivesse alma. E a esquerda entendeu que nós não somos somente corpo, que nós somos um ser tricotômico, como a Bíblia diz, nós somos corpo, alma e espírito. Então quando você entende isso, você para pensar, opa, peraí, agora eu entendi o que é feito nas universidades. Sabe por quê? Quem é estudante aqui, de novo, levanta a mão para mim. Alguém, e mantenha a sua mão de pé. Quando vocês entraram na faculdade, alguém botou uma arma na sua cabeça e falou, vira de esquerda? Ninguém fez isso. Alguém falou com você o seguinte, olha, se você não apoiar Karl Marx, eu vou acabar com a sua vida. Não. O que eles fazem? Domínio psicológico em cima de você. E outra coisa, eles têm muita paciência. Muita paciência. Na primeira semana, eles já percebem que você é de direita. E tudo bem. No próximo mês, eles mandam outra pauta. E eles vão ver qual é a forma de te tentar no seu coração e na sua mente. Porque a esquerda tem diversas formas de ganhar o coração do seu filho ou o seu próprio coração. Talvez vão ter pessoas que vão entrar na universidade e elas não vão ser atraídas pelo aborto, por exemplo. O aborto a gente é contrário. Mas talvez dentro da sua igreja as pessoas também sejam contrárias ao aborto. Excelente. Mas sabe qual é a forma que a esquerda consegue dominar o seu coração e a sua mente? Não vai ser de uma forma descarada. O diabo ele não aparece para você com um chifre, né, com um tridente, não. Geralmente ele aparece para você falando, bom dia, companheiro. Estou brincando. Ele geralmente chega e fala assim, ó. Já vi, já. Deputado federal Nicolas Ferreira diz que Lula é o diabo. Rimos muito, fui preso. Mas olha, como que o diabo aparece para você? Meu amigo, o diabo ele aparece para você, sabe de qual a forma com relação ao aborto? Filho é pesado demais. Filho dá trabalho demais. Nossa, você quer dormir? Dorme agora. Porque quando seu filho nascer, você não vai conseguir dormir mais. Filho, você vai botar seu filho nesse mundo. Nossa, meu, você é muito doido. Aí eu paro para te perguntar uma coisa. Você já ficou de madrugada acordado estudando para uma prova? Eu já. Você ficou já acordado de madrugada trabalhando? Eu já. Você ficou de madrugada já jogando videogame? Jogando videogame, vendo algum jogo, assistindo algum filme? Já. Você se sacrificou em prol do seu desejo. Quando é a herança do Senhor, você acha que você não pode sacrificar porque é muito pesado. Filho é muito pesado. Aí sabe o que acontece? De forma sutil, a esquerda consegue colocar no teu coração cristão, que ama Deus, que vai na igreja, que filho é um peso. Sendo que filho, segundo a Bíblia, é o que? Herança do Senhor. O que é uma herança? É algo que você deixa de melhor para a sua descendência. Então suponhamos que eu falo assim, ó, seu pai fala para você, ô meu filho, já estou indo para a eternidade, eu tenho 100 milhões de reais aqui e vou deixar para você 100 milhões de reais. Aí eu chego para você e falo assim, ó, posso falar uma coisa? 100 milhões de reais não é bom não. Você nunca teve esse dinheiro, você vai se perder. 100 milhões de reais, faz o seguinte, não pega esse dinheiro não. 100 milhões de reais vai ser um peso para a sua vida. Você ficaria com 100 milhões ou não? Você aceitaria os 100 milhões do seu pai? Claro, ô gente, sim ou não? Duvido se eu falar que tem 100 milhões aqui debaixo, aqui, vocês não vêm correndo como um psicopata aqui na frente, né? A gente pega os 100 milhões. Agora, com a herança do Senhor, a gente trata dessa forma. Não, eu quero, se pudesse ter meio fio, tá bom. Só daqui para cima, assim, porque filho é problema demais, né? Nem você fala assim, porque talvez você tenha uma boa condição, porque não são todas as pessoas hoje que conseguem ter filhos e filhos e filhos. Olha, eu não estou pedindo para você
sair tendo filho de forma irresponsável, nada disso. Eu só peço uma coisa para você: ore. Ore. Sabe por quê? Você ora quando você quer uma promoção de emprego. Você ora para poder planejar as suas férias em Cancún. Você ora até para emagrecer, gente. Oh Deus, em nome de Jesus, me emagrece. Você ora até para isso. Mas você não ora pela sua família. Você ora pelo seu país. Aí Deus está assim: está orando pelo seu país, quer que o Bolsonaro ganhe. Show de bola, eu também quero. Mas você não ora pelos teus filhos? Você acha que Deus é o quê? Ele é um mercadante? Que Ele vai fazer a vontade do teu coração, lírio do campo? Porque simplesmente você quer jogar na cara do esquerdista que o Bolsonaro ganhou e o Lula não. Ei, Ele não irá fazer isso, só porque o Senhor, Ele tem seriedade com as coisas dele. Ele não é como nós, que trata as coisas de qualquer maneira. Então, antes de fazer uma mudança real nesse país, Ele quer fazer uma mudança no seu coração de verdade. Vocês acham que eu brinco de ser deputado? Vocês acham que eu brinco de estar aqui? Eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não estou aqui simplesmente para poder fazer um proselitismo político, de falar com você, vai lá, vota certo. Não, eu quero tocar no seu coração no seguinte sentido: há uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Quando você se dedica para poder ser um professor, você precisa entender a seriedade disso. Há almas e corações na tua mão, que talvez possam ser pessoas que vão se tornar políticos, médicos, advogados, mas isso passa por você. Se você quer ser um pastor, seja o melhor pastor, mas seja um pastor sério. Caso contrário, você vai estar envergonhando o Evangelho. Se você quer ser um político, seja um político sabendo da seriedade disso. Caso contrário, você vai estar manchando a imagem da direita. Se você quer ser um médico, um advogado, um designer, faça isso sabendo da seriedade disso. Quem está me entendendo, dá um oi. Oi, estão me entendendo? Show. Que bom, eu gosto assim. Estão me entendendo? Eu vim cá para dar lapada. Eu vim cá para passar a mão em cabeça de ninguém não. Sabe por quê? Olha só. Vocês lembram da campanha que teve com relação ao bis e o Kit Kat, né? Que o Felipe Neto, o bis estava patrocinando o Felipe Neto. E aí o pessoal de direita fez o quê? Vou parar de comer bis, e passou a comer Kit Kat. Resultado disso? Nada. Olha que incrível. Por quê? Eu não estou falando que você não pode fazer isso não tem problema. Só estou dando um exemplo para poder ver como nós somos muito reativos às questões que não são eficazes, e nós somos pouco reativos às coisas que realmente importam. O Kit Kat, meu irmão, ele é tão progressista, esquerdista, assim como o bis. E aí é muito fácil você tirar uma foto e falar: agora eu só como Kit Kat. Mas é a tua responsabilidade individual. Se eu não preciso me responder. Se eu perguntar aqui quantos livros você leu esse ano, dá mais que 2, porque a média do brasileiro é 2,7 livros ao ano. A gente é tão preguiçoso que a gente nem termina o terceiro, né? É 2,7 ao ano. Como nós vamos ganhar essa guerra? Impossível dessa forma. Por quê? Porque enquanto nós somos reativos ao mal, o mal ele está planejando o futuro para daqui a 10 anos. Tem pouquíssimo tempo que a gente está falando, por exemplo, sobre o Plano Nacional de Educação, que vai tramitar pelos próximos 10 anos no nosso país. E também tem o SNE, que é o Sistema Nacional de Educação, que vai tramitar aí. E se isso passar, meu amigo, posso falar uma coisa? Não é esquece política não, mas a nossa luta vai piorar 300 vezes. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, de quem leu e estudou tanto o SNE quanto o PNE. Aí eu te pergunto, nós vamos mudar isso somente com um projeto de lei? Não vai. Se eu perguntar para você um projeto de lei de Manaus, talvez você não saiba, porque a política ela tem um limite de influência na nossa vida, mas a cultura não. A cultura ela gera paixão, a cultura ela gera transformação de mentes e corações. Então, se você quer mudar de fato esse país, entenda de uma vez por todas que você precisa fazer o teu propósito no lugar onde você está. O Bolsonaro não consegue ir lá na tua escola, o Bolsonaro não consegue ir na tua universidade, ele não consegue estar lá no hospital, não consegue estar lá no júri,
Ele não consegue, ele não é onipresente, mas você sim consegue exercer esse papel. Ou seja, a nossa ação, ela pode gerar vida. Olha que incrível. Quero dar um exemplo aqui para vocês de algo que aconteceu comigo já tem um tempo. Eu postava e posto ainda muitas questões a respeito da luta pela vida desde a concepção, né? Da luta contra o aborto. E muitas vezes a gente acha que isso não é eficaz ou que isso não chega em ninguém. Pelo menos já foram 3 meninas que falaram comigo, tiveram a coragem de falar comigo, de que elas deixaram de abortar por alguns vídeos meus, por algumas palavras que eu disse, e graças a Deus por isso. Então tem uma menina em específico que ela falou: Nicolas, eu pensei em abortar, e no mesmo momento meu filho foi dar um chutinho na minha barriga, e eu lembrei de tudo que você disse e deixei de abortar essa criança. Hoje esse menino tem, acho que 6 ou 7 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? A nossa ação, ela pode de fato gerar vida. Uma pessoa foi salva por conta de uma ação, uma palavra, uma defesa. Mas da mesma forma que uma ação pode gerar vida, a sua omissão também pode gerar morte. Isso é muito sério. Você tem noção que quando alguém conhece você de direita, você que é cristão, ela está conhecendo, em tese, uma pessoa genuína. Sou cristão de verdade. O nosso lema não é Deus, pátria, família e liberdade. Quando ela conhece um conservador, ela acredita que está conhecendo um conservador de verdade. Afinal de contas, a esquerda, ela é esquerda de verdade. Vocês já viram um vídeo do Lula que ele se gaba de ser mentiroso? Ele fala: a gente chegava lá fora e falava que tinha 200 milhões de crianças morando na rua. Não tinha como isso, mas o povo amava, batia palma. Ele é um mentiroso genuíno, né? Ele mente e realmente mente. Ele fala que mente de verdade. A Anitta, por exemplo, ela prega promiscuidade nas músicas dela, e ela também vive uma vida promíscua. Ela é coerente. Aí eu te pergunto, para você conservador, o que você tem conservado? Sua família? Você tem conservado seus princípios? Você tem conservado sua relação com Deus, com a pátria, com a família, com a liberdade? Por que eu tenho que dizer isso para você? Porque não vai ser no conforto que nós vamos crescer, você lembra? Vai ser através, de fato, do confronto. E eu só cresci através do confronto. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha seguidores. Quando eu estava lá sozinho, eu não tinha o Bolsonaro para poder falar: fica firme, Nicolas, estamos juntos, daqui a 6 anos você vai se tornar um deputado da vontade do Brasil, fica firme aí. Eu não sabia disso, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer comigo. Mas quando eu conservo o meu caráter no privado, você vai estar pronto para poder encarar o que vier em público. Quero te dar uma história sobre, por exemplo, Davi. Davi era o menor de todos os seus irmãos. Ele era o menor, menorzinho. Ele inclusive cuidava das ovelhas. Chega o pessoal e fala: olha, tem um tal de Golias que está falando mal do Senhor e tem que ter alguém para matar ele. Deixa eu ver os seus filhos aí, Jessé. Viu um filho? Não, esse não. Pô, é bonito, alto, mas não, esse também não. Esse também não. Está todo mundo aqui, Jessé? Ele não, falta mais um, mas ele é pequenininho. Ele nem está aqui não, chama ele, eu quero ver ele. Aí chega, né, Davi assim, pequenininho, e ele fala: você faz o quê? Eu cuido de ovelhas. É você mesmo, vem cá. O menorzinho deles. Quando chega diante de Golias chega e fala assim: olha, ele chega diante de Golias e fala: quem que é esse incircunciso que está falando mal do Senhor? E aí ele vai, pega algumas fendas, né, algumas pedras, vai para frente de Golias, dá-lhe uma marretada, depois ele sobe em cima dele, corta a cabeça dele, levanta a cabeça de Golias, para poder provar que eles vêm contra nós, com arcos e flechas, mas eu venho com o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quase falei irmãos aqui. Irmãos. Eu vou falar irmãos porque eu não consigo chamar vocês de outra coisa. É melhor do que todos, né? Gente,
Você tem noção que Davi, ele não faz ideia o que é Manaus? Ele não sabe o que é Manaus. Davi, ele não sabe o que é Amazonas. Ele não sabe o que é Brasil. Ele não sabe o que é Bolsonaro direita. A história dele está sendo contada aqui hoje. Isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Ele jamais tinha ideia da extensão da ação dele. O que eu quero dizer? O que nós fazemos aqui hoje, como diz o Máximos, lá em Gladiador, ecoa para toda a eternidade. A nossa responsabilidade é gigantesca. Talvez a gente não veja hoje o Brasil que a gente deseja, com a justiça de forma plena, com as escolas, nem de direita nem de esquerda, nem de centro, tempo atrás, uma escola desinteressada, uma universidade desinteressada no ensino, que busca de fato o crescimento intelectual e não formar ativistas. Talvez a gente não veja hoje no Brasil uma mídia de fato independente, sem ser escrava. Talvez hoje nós não vemos no nosso país as crianças tendo a sua inocência resguardada. Mas posso te falar uma coisa: a nossa geração é uma geração que não somente foi chamada para poder resistir ao mal, mas para persistir. Nós precisamos persistir. Quantas pessoas, depois que acabou a eleição, perdeu a esperança, perdeu a fé, ficou desanimada? Não, fiz campanha com o Bolsonaro, mas pode falar, nunca mais eu faço, porque esse país aqui não tem jeito. Olha o que aconteceu: estão prendendo pessoas inocentes, estão soltando corruptos, estão soltando pessoas do crime organizado. Sabe, tem um bandido na presidência. Porque o Bolsonaro daqui a pouco vai ser preso, todo mundo em volta dele está sendo preso. Para onde que nós vamos, Nicolas? Posso falar uma coisa? Eu não sei para onde a gente vai caminhar, mas o nosso dever é fazer o certo sem esperar que dê certo. Quando você entende isso, as coisas mudam, porque a sua fonte de força não estará em uma fonte esgotável de força. Porque talvez a sua força está no Bolsonaro. E sabe o que eu posso falar uma coisa? Você não vai aguentar por muito tempo, porque ele é ser humano. Eu já vi o Bolsonaro em situações que eu falei, caramba, bicho, como é que esse cara aguenta? Já vi ele extremamente triste, chorando, assim, de verdade. Eu falar assim, falou, cara, eu acho que agora ele não volta mais. E aí do nada ele está lá importunando a baleia, né? Você fala, esse homem é diferenciado mesmo, né? Aí você pergunta, a minha força não pode estar na política, Nicolas, não pode estar no Bolsonaro. Posso falar, a sua fonte de força não pode nem estar nem na sua esposa, nem no seu marido, nem nos seus filhos. Eu amo minha filha, eu não sei nem explicar o tanto que eu amo ela. Tipo assim, realmente, quem é pai? Meu pai falava que você só vira homem depois que você vira pai. É verdade, pais? Você só vira homem depois que você vira pai. Isso é verdade. Hoje eu sou homem, antes eu era menina, não, eu era menino, mas eu me tornei homem. Posso falar uma coisa? Minha esperança também não está fundada na aurora, porque é esgotável. E se Deus quiser retirar a aurora de mim? E se a minha esposa for para o céu? E se meu pai e minha mãe também for para o céu? E aí, acabam minhas forças? A nossa força, isso aqui eu falo assim, sem nenhum tipo de religião atrelada, mas a nossa força precisa estar fundamentada, ela precisa estar firmada em Deus, porque sem Deus, como diz Dostoiévski, não há limites, pode ser tudo. Deus de fato é a nossa fonte moral, é a nossa fonte de justiça, e quando você coloca a sua fonte nele, aí sim você tem uma fonte inesgotável de força. Porque caso contrário, se toda batalha e luta que nós enfrentamos em nossa vida, você se sentir impotente porque é muita dor, você não vai aguentar. Você vai achar que a prisão é o fim, você vai achar que a cassação de um mandato é o fim, você vai achar que perder as eleições é o fim, mas não é o fim. Paulo, ele escreveu 5 livros dentro da cadeia. Antônio Gramsci, que era o nosso inimigo, ele escreveu 8 volumes dentro da cadeia. Todos os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, massacrados. Pedro foi colocado de cabeça para baixo. Você acha que para essas pessoas, se você chegasse e falasse com ele, olha, não faça isso não, porque você vai ser morto, você vai ser perseguido,
Isso não é motivo de tristeza, pelo contrário, isso é motivo de regozijo. Quanto mais você for perseguido, mais é um indicativo que você está no caminho certo. É isso. Ou seja, sabe por que eles não conseguem nos parar? Sabe por que mesmo batendo na gente a gente cresce? Porque nós compreendemos que as coisas que nós fazemos aqui nessa vida não diz respeito a somente nós, diz respeito ao que vai vir, e melhor ainda, diz respeito à vida que nós teremos, eu acredito, na eternidade. Quando você compreende que essa vida aqui ela é passageira, você para e fala: opa, peraí, não tem nada que esses caras possam me botar na parede. Querem caçar meu mandato? É claro que eu não quero que meu mandato seja caçado. Eu quero continuar lá, irritando a esquerda, é óbvio. Eu quero continuar te representando. Mas se o meu mandato for cassado, eu continuo sendo Nicolas. Não perco minha vida por isso. Nicolas, mas e se te colocarem dentro de uma cadeia? Posso falar? Eu sei um atributo incrível de Deus, que se chama onipresença. Ou seja, se eu estiver na cadeia, sabe quem vai estar lá comigo também? O Senhor. Aí eu te pergunto: calma. Talvez você ouvindo isso possa pensar assim: Nicolas, você está querendo ser preso? Claro que não, gente, está doido? Ninguém quer ser preso. Eu quero que o Lula seja preso. É isso, né? Agora, você está buscando o martírio? Não. Você está buscando o sofrimento? Não. Isso seria antinatural da minha parte. Ninguém quer buscar a dor. Mas quando a gente entende que ela é inevitável, a dor ela nos fortalece. Nicolas, mas e se eles te matarem, por exemplo? Eles vão fazer com que eu me encontre com o meu Criador. Posso falar uma coisa? Mais uma vez, nós não sabemos a extensão da nossa influência. Talvez você não foi chamado para poder alcançar a vitória, mas sem você a vitória não será alcançada. Tem gente que realmente veio até essa terra para poder persistir, para poder fortalecer, para daqui talvez alguns anos a gente ter os nossos filhos ou os nossos netos alcançando um Brasil diferente. E por que eu digo isso aqui para vocês hoje? De uma forma diferente do que é a palestra do cristão e a política, mas eu sinto no meu coração muito falar isso aqui com vocês. No fim das contas, o que vai diferenciar nós deles vai ser o nosso compromisso com a verdade que está no seu coração. Então, quer mudar o Brasil? Faça teu propósito. Quer mudar o Brasil de fato? Entenda a seriedade daquilo que você é. Sabe, eu vejo muita histeria de mudança rápida no nosso país, mas pouca gente querendo trabalhar naquilo que é duradouro. Se eu chamar agora Manaus inteiro para ir para a rua para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que lota. Mas se eu chamar 3 pessoas para poder estar lutando pelos conselheiros tutelares, vai ser mais difícil. Se eu chamar pessoas para poder estudarem e passarem no concurso, para poder serem procuradores, para serem juízes, para futuramente serem ministros do STF, pouca gente vai querer encarar. Para ser um desembargador, para entrar, por exemplo, no marketing do BIS, e o BIS parar de ser esquerdista. Mas é mais fácil falar mal do BIS do que você se formar em marketing, alcançar um bom posto e mudar a realidade do BIS, e mudar a realidade da Globo, e mudar a realidade do STF, de mudar a realidade da presidência. É assim que nós vamos fazer. A política tem essa característica: se você não ocupa um espaço, outra pessoa irá ocupar, mas ela nunca vai ficar vazia. Ela nunca vai ficar vazia. Ou seja, nós estamos num cenário muito ruim. Está muito ruim. Você abre o TikTok, só tem sensualidade. Concordam comigo? Vocês abrem no YouTube, praticamente tem pouquíssimo conteúdo que presta. Você liga a Globo, você não liga a Globo, né? Mas caso alguém ligasse a Globo, você não tem absolutamente nenhuma notícia verdadeira, fidedigna. Você entra na sala de aula, você tem professores que não têm nenhum amor pela honestidade. Ou seja, o que nós vamos fazer? Cabe de fato a nós. Cabe de fato a nós, real. Quando eu vejo que, poxa, hoje eu até perdi os dias. Que dia que é hoje, gente? Eu acordei 3 da manhã. Hoje é sábado, né?
Hoje é um sábado, de manhã, vocês estão aqui assim, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Então, por mais que o seu coração tenha uma pitada de tipo desânimo com as coisas que estão acontecendo, a sua vinda aqui hoje diz que você acredita. Seu coração está tipo, eu acredito, sabe? Não desistir ainda. É isso que está no seu coração. Então, eu quero que você fique de pé, não é para poder aceitar Jesus não, vou ficar de pé. Não vou chamar ninguém à frente não. Mas se alguém quiser aceitar Jesus, obrigado. Não perde a oportunidade não. Qualquer coisa, ora aí em silêncio aí, aceita Jesus, vai que é hoje o dia, né? Você não sabe. Por fim, pessoal, eu quero deixar algo aqui com vocês e agradecer mais uma vez aqui por esse tempo, no seguinte sentido. Eu tenho visto um movimento muito grande de mudança da própria direita dentro do nosso país, sabe? E eu percebo isso muito nos jovens. Quando me vê um jovem, né, de 10 anos de idade, fala assim, cara, tira uma foto comigo, eu falo, o quê? Com quem? Eu não sou o Goku. Eu com 10 anos, eu queria tirar foto com o Goku. E não, porque eu falei, você me viu da onde? Ele do TikTok. Eu falei, cara, como que isso é possível, né? Na hora que eu vejo o pessoal lá, os menininhos pequenininhos, né, tirando foto com o Bolsonaro, eu falo assim, há alguma coisa acontecendo diferente. Posso falar uma coisa? Eu não quero chegar nos meus 60, 70, 80, 90, 100, 110, acho que deu, né? 110 anos, ou se não ser igual o Temer, né? Tem 400 anos de idade, né? Que dali não é ser humano não, com certeza alguma outra coisa. Mas eu não quero chegar nessa idade e falar assim, poxa, a gente poderia ter feito mais, capitão. Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter insistido mais. Se eu não tivesse sido o que eu fui dentro da universidade, gente, eu chamei polícia para professor meu. Eu lancei chapa para DCE na PUC. Vocês acham que campanha de presidente é difícil? Lança uma chapa do DCE da sua universidade, você vai ver o que é a esquerda de fato. Sabe, eu já entrei com faixa escondida dentro da minha calça para poder colocar na universidade sozinho, sem ninguém, sem ter like, sem ninguém. Eu já enfrentei uma galera lá dentro da Assembleia. Na época estava o MST, a Uni, estava um bloco feminista, estava o Leonardo Boff, estava o Stedley. Gente, era tipo os Vingadores do Satanás. E eu entrei dentro lá, aquele vídeo meu que eu tinha uma mochilinha e fé. Você já viu esse vídeo? Que entra e fala, bom dia, meu nome é Nicolas Ferreira, eu tenho 17 anos, sou estudante da PUC Minas, falo, e no final, olha, vocês são um bando de comunistas safados, muito obrigado, gente. Eu tinha 17 anos de idade. E assim, se eu não tivesse feito nada disso, talvez eu não estaria aqui hoje. E que satisfação eu tenho de poder viver nessa época. Tipo, eu agradeço muito ao Senhor por Ele poder me dar a oportunidade de viver exatamente nessa geração. Eu poderia ter nascido em 1910, poderia ter nascido em 1800, no ano 2000, mas eu nasci exatamente em 30 de maio de 96. O Senhor, Ele reservou algo para essa geração. Então eu peço assim, que você saia com o coração assim, hoje muito quente, de entender que aquilo que nós estamos lutando não é algo efêmero, não é algo que passa, não é simplesmente por um cargo, não é uma coisa, sabe, que daqui a 4 anos vai passar, não é para poder esfregar na cara, sabe, de quem que é de esquerda que eu ganhei, de que nós estamos no poder. Não é sobre isso, é sobre a gente mudar uma nação. O Brasil, ele é gigantesco, com pessoas maravilhosas, com uma cultura maravilhosa, só que por conta de poucos, isso aqui tem sido destruído. Nós não podemos ter menos persistência do que o nosso inimigo. Eu quero chegar nos meus 110 anos de vida dizendo, olha, nós fizemos de tudo para poder mudar o Brasil, e nós mudamos. É assim que eu quero chegar quando eu tiver essa idade. Então tenha isso no seu coração, sabe, ore de verdade, jejue de verdade, tenha um relacionamento com Deus de verdade. Sabe, o Senhor, mais uma vez aqui, Ele não é um mercadante que você vai oferecer para Ele orações e Ele vai te entregar aquilo, sabe, que você quer,
por mera troca, não. Ele quer um coração limpo, ele quer uma nação limpa. O Brasil, ele precisa de pessoas honestas, de pessoas limpas. Ei, jovem que está aqui me escutando, em nome de Jesus, muda a forma como você enxerga o mundo. Para de olhar o mundo somente pelo final de semana. Você é capaz de ser algo a mais do que eles estão querendo te emplacar. É possível você ser um jovem diferente. É possível, sabe? Poxa, tenha no seu coração sonhos como de formar uma família. Sabe, você aí que é mais velho, não seja aquele velho insensato não. Sabe, não seja aquele velho que as pessoas não querem conversar com você porque você sabe não tem nada para falar, não. A Bíblia fala para as pessoas de mais idade serem pessoas sábias, serem pessoas que conseguem exortar, que conseguem aconselhar. É dessa forma que a gente vai mudar o Brasil. Meu coração aqui está assim, tá um passo de chorar, mas eu não vou chorar. Mas está um passo, sabe por quê? Porque eu fico assim, muito feliz, porque há 10 anos atrás, isso aqui era impossível. Ter um presidente da República de direita era impossível, eu confesso. Eu achava que a Aécio era de direita. Eu achava que o Aécio Neves era de direita. E eu votei nele, né? O outro lado era a Dilma. Qualquer outra coisa era melhor que a Dilma. Ou seja, era muito impossível na época. Mas nós já conseguimos dar um passo. Então saia daqui hoje, com qualquer pessoa que estiver desanimada, fala para ela assim: ei, posso falar uma coisa? O que nós estamos vivendo agora, gente sendo presa, pessoas sendo mortas, isso só vai contribuir para o enredo. O enredo onde o nosso país continuará sendo verde e amarelo, onde pessoas continuarão sendo honestas, e a gente vai mudar esse tempo, nem que seja assim na raça. Sabe, quando hora que eu estou ali dentro, gente, no plenário, quando eu estou naquela comissão, eu olho para a cara deles e falo assim: gente, vocês não tem como me impressionar, vocês não tem como pressionar a direita, porque a gente está vivendo por algo verdadeiro. Nós não estamos no poder pelo poder. A gente quer realmente um país diferente, quer um país esperançoso. Mas isso daqui, presta atenção, para eu poder finalizar, eu prometo, Jesus, ele escolheu 12, um traiu ele, petista, tô brincando, um traiu ele, foi e colocou Matias, 12 discípulos. Você tem noção que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele mudou a história de toda a humanidade. Hoje se é dividido antes e depois de Cristo. Hoje você tem as histórias de Paulo, de Davi, de Mateus, Marcos, Lucas, todos eles perpetuados em um livro. Isso muda o coração das pessoas. Posso falar uma coisa? Hoje nós temos muito mais do que 12 aqui. Se nós assumirmos o nosso papel, a gente muda o Brasil. O presente é deles, mas o futuro é nosso. Muito obrigado. Quem quer o livro aí? Pessoal, por favor, eu tenho uma notícia boa para dar para todo mundo aí. Deputado Nicolas vai tirar foto com cada um presente aqui agora. Agora, por favor, vamos organizar com calma, peraí. Vai funcionar assim, ó. Não tem pressa, ele vai tirar com todo mundo. Então, olha só, a gente vai fechar aqui o palco. Aí a gente vai organizar para entrar por ali. Por aqui, calma, é por aqui, não, é por aqui. Ali na segurança, passa o fio ali, por favor. E vai sair pela direita, tá? Tá? Começa por ali e sai pela direita. Não pode subir no palco não. Todo mundo, não pode subir no palco. Pessoal, por favor. Pessoal, todo mundo vai ter sua oportunidade. Por favor, faça a fila pra gente ser justo com todos. Por favor. Não faz comigo, pô. Fala o convite. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade.